Então, para registro futuro e presente, eu quero começar por agradecer a presença de todos e todas, a vossa resposta a mais esta proposta da direção. Ela vem na continuidade da iniciativa que tivemos no ano passado, estes debates à quinta, que tiveram muita adesão e pensámos retomá-los este ano. Não tão cedo como no ano passado, porque de facto já são muitas reuniões por Zoom, já não dá para chegar a todo lado, mas a partir de agora e dentro daquela periodicidade mais ou menos normal de 15 dias, teremos os nossos debates à quinta. Neste momento já há mais dois anunciados e estão abertas as inscrições no mesmo link deste e podem continuar a divulgar também. E em segundo lugar, quero agradecer à Leonor a sua presença, o ter aceitado estar connosco e, e a sua disponibilidade também para todo este, para as tarefas associativas que lhe pedimos tantas vezes. A Leonor Santos é professora jubilada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e conhecemos-la de muitas partilhas e muitas conferências e muitos trabalhos que fez na APM ao longo da vida da associação e está aqui hoje por pertencer à equipa que elaborou, que redatou este novo programa de matemática para o ensino básico em formato de aprendizagens essenciais e está nessa condição de membro dessa equipa, que aliás foi equipa essa que foi coordenada pela Ana Paula Canavarro, que também está aqui connosco. Muito obrigada. Leonor, mais uma vez, e quando quiseres, a palavra é tua. Só para recordar que os formatos destes encontros são entre 30 a 40 minutos de apresentação por parte da pessoa convidada e depois haverá um espaço para diálogo, para perguntas e respostas, preferencialmente no bate-papo, que assim podemos ir vendo e aglutinando algumas perguntas, mas também haverá possibilidade, se houver tempo, para perguntas tidas em direto. É uma questão de pedirem a palavra. Obrigada. Começo por cumprimentar todos os presentes. Boa tarde a todos e a todas e agradecer a vossa presença, porque sem a vossa presença este debate não existiria. E, naturalmente, agradecer à direção da APM por, mais uma vez, nos dar a oportunidade de dar a conhecer o novo programa de matemática para o ensino básico e esclarecer alguns aspectos, se for caso disso, e partilhar reflexões em conjunto, que me parece que são muito importantes neste momento. Como a Lourdes disse, eu preparei um PowerPoint para organizar algumas das ideias que queria aqui partilhar convosco, e é isso que eu vou fazer neste momento. Penso que estão a ver. Aqui qualquer coisa que não está bem. Vou sair e vou voltar. Porque há aqui qualquer coisa que não está bom. Não sei porquê. Mas estávamos a ver. Estão a ver o PowerPoint? Sim, sim. Estava bem. Não, mas não estava. É só mais uma tentativa. Isto fica um bocadinho lento. Agora já está bem. Só vou fazer aqui uma rapidíssima ponto de situação. Portanto, como provavelmente todos vocês saberão, o Grupo de Trabalho para a Renovação Curricular em Matemática para o Ensino Básico iniciou a elaboração deste novo currículo de Matemática para o Ensino Básico a partir de fevereiro de 2021 e após uma discussão pública entregou a versão final em julho de 2021.
e estes documentos foram homologados em agosto de 2021. Durante o ano letivo 2021-22, portanto, no presente ano letivo, estamos a preparar, o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Curricular e Profissional em Matemática está a preparar a generalização e a acompanhar uma antecipação da operacionalização, generalização essa que irá progressivamente acontecer a partir do ano letivo 2022-2023. Se quiserem depois saber mais alguns pormenores, nós durante o debate poderemos voltar aqui. Como a Lourdes já disse, já referiu, uma das imposições que foi feita pela tutela foi que estes novos documentos curriculares tivessem a estrutura das aprendizagens essenciais. De qualquer maneira, não sei se já tiveram ou não a oportunidade de olhar para algumas destes nove aprendizagens essenciais em matemática e poderão ver que, apesar de tudo, há algumas pequenas diferenças relativamente à estrutura das anteriores aprendizagens essenciais. No entanto, ambas começam com uma introdução, mas podemos dizer que os documentos de 2021 têm uma introdução mais desenvolvida, começando com um primeiro ponto a que designamos Matemática na Educação Básica, que tem 6 interrogações e que eu irei fazer referência daqui a breves momentos, e depois tem um segundo ponto em que chamamos de matemática no ciclo X, porque depende do documento particular que estivermos a ler, e nesse segundo ponto identificamos ou explicitamos as ideias-chave de cada conteúdo de aprendizagem e em seguida fazemos uma articulação com o ciclo anterior e, em particular, no primeiro ciclo faz-se referência às orientações curriculares da educação pré-escolar. Existe, tal como já existia anteriormente, depois referência às áreas de competências do PASEL, do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Depois existe uma segunda parte, que são as operacionalizações das aprendizagens essenciais, feitas através, como vocês conhecem bem, de tabelas. Aqui só queria fazer aqui uma pequena nota de que, enquanto em 2018 a terceira tabela se chamava Práticas Essenciais da Aprendizagem, nós mudamos um bocadinho o sentido dessa terceira tabela e designámos-la como Ações Estratégicas de Ensino do Professor e tivemos a preocupação de fazer propostas muito concretas de ações do professor. E porquê? Porque consideramos que isso era essencial para a clarificação daquilo que surge nas outras tabelas. Portanto, uma coisa é escrever, mas uma certa descrição, um certo objetivo, um certo enunciado do objetivo, mas para que ele fique, de facto, a comunicação exista, seja entendida tanto por aqueles que a escreveram como aqueles que a estão a ler, consideramos que, de facto, esta coluna teria que ser mais focada e mais concretizada e, portanto, há aqui um aspecto que consideramos que, de facto, é diferente. No primeiro ponto, e logo na primeira interrogação, porque devem todos aprender matemática, poderão ver enunciados 3 princípios orientadores da aprendizagem matemática dos alunos, do ensino básico, é aquilo que estamos aqui a falar. E esses princípios enunciamos como matemática para todos, para todas, matemática para o século XXI e matemática é única, mas não é única. E, portanto, decidimos que a seção 2 seria focada no princípio que está enunciado em primeiro lugar, matemática para todas ou para todos, e os outros 2 princípios vão ser dedicados no dia 3 de março pela Ana Paula Canavarro, que será então a responsável por essa outra sessão de debate. E, portanto, podemos dizer que estes princípios orientadores são aqueles que foram organizados e moldaram muitas das opções curriculares assumidas nestes novos documentos curriculares e, por isso, consideramos que eles eram suficientemente importantes para merecerem algum detalhe, alguma atenção da nossa parte. Ainda neste mesmo ponto, e se encontrarem o que é que nós entendemos por matemática para todos, verão que a ideia é ninguém poder ficar excluído de matemática e cada um ter
oportunidade de ser sujeito de experiências de aprendizagem matematicamente ricas e desafiantes. E o que eu vos trago hoje é uma procura de resposta a esta questão. Que reflexos deste princípio podemos encontrar ao longo destes documentos curriculares? Evidentemente que não poderei ser exaustiva, vou apenas dar alguns exemplos, mas vou procurar que esses exemplos sejam extraídos quer da introdução, que eu não disse ainda, mas é praticamente igual em todos os 9 documentos. Há apenas pequenas diferenças, como seja, por exemplo, na articulação, necessariamente ela tem que ser adequada, mas na sua globalidade a introdução é a mesma nos 9 documentos. E, portanto, como eu estava a dizer, irei retirar exemplos da introdução e também irei tirar exemplos das tabelas de operacionalização. E, portanto, começando essa partilha, e ainda na primeira questão que poderão ler na introdução, e que não é mais do que fazemos referência às finalidades do ensino da matemática, poderão ver que, de facto, se assume aqui que uma das razões por que se deve aprender matemática é porque ninguém deverá ser privado desse conhecimento, desse fazer matemática, sendo ela uma experiência importante que dota todos os alunos de possibilidade de melhor conhecer, compreender e atuar no mundo em que vivem, prosseguir estudos, aceder a uma profissão, exercer uma cidadania democrática. E esta finalidade toma aspectos mais concretos, digamos, depois nas ações estratégicas do professor, como seja, por exemplo, o reconhecer a importância da resolução de problemas em diversos contextos, nomeadamente com recurso à tecnologia, ou, por exemplo, interpretar e modelar situações da realidade, permitindo com estas atividades por parte proporcionadas aos alunos, poder de facto obter-se esta grande finalidade, que é poder conhecer, compreender e atuar no mundo em que vivem os alunos e prosseguir estudos e aceder a uma profissão. E exercer naturalmente uma cidadania democrática. Na segunda interrogação, para que aprender matemática no século XXI, que é para nós entendido como os objetivos de aprendizagem, são enunciados 8 objetivos. Uma vez mais, como vos disse, não considerei todos, mas selecionei este porque me parece que este tem uma relação muito forte com o princípio que estamos aqui a analisar, e diz que é importante que os alunos, no seu trabalho com matemática, sejam capazes de desenvolver uma predisposição positiva para aprender matemática, fazendo com gosto e indo sucessivamente desenvolvendo um sentimento de autoconfiança na sua capacidade de lidar de modo autónomo com a matemática. E de que modo é que o professor, através das suas ações estratégicas, pode contribuir para o desenvolvimento ou atingir este objetivo. Por exemplo, validando e reconhecendo a importância de novas ideias criativas individuais, valorizando assim o aluno, dando-lhe, portanto, a possibilidade de ir acreditando que é capaz de fazer matemática como aos outros e, portanto, favorecendo a inclusão de todos os alunos. Por outro lado, por exemplo, dar-lhes tempo para pensarem, para resolverem as tarefas, ou ainda promovendo a divulgação daquilo que já fizeram, mostrarem aos outros aquilo que já fizeram, e é, portanto, uma forma também de incentivar o gosto e a autoconfiança na atividade matemática. Um outro objetivo que considero também muitíssimo importante e que está fortemente relacionado com este é o de privilegiar uma aprendizagem com compreensão. E, portanto, há aqui uma aposta grande na compreensão conceptual e esta ser o ponto de partida
para, de facto, o desenvolvimento de uma fluência procedimental e não o seu inverso. E isto toma ou implica um conjunto de opções também curriculares, não só das ações estratégicas, que têm aqui exemplos que foram uma vez mais selecionados, mas também, por exemplo, assumirmos que o rigor matemático não pode ficar, não pode ser a primeira opção em detrimento de criar condições que inviabilizam esta compreensão conceptual. E, como exemplos, por exemplo, nestes novos documentos curriculares, assume-se que é importante ir trabalhando de forma intuitiva, por exemplo, a noção de probabilidade, de incerteza, desde o primeiro ciclo, ou, por exemplo, explorar gráficos para ver quais é que podem ser ou não funções, atribuindo significado a este conceito, mesmo sabendo que os alunos não conhecem ainda o conjunto dos números reais e que, portanto, o rigor matemático não está ali levado ao seu completude, digamos. Relativamente aos conteúdos de aprendizagem, e aqui seria de chamar a atenção de que é considerado nestes novos documentos que existem as capacidades matemáticas transversais, enquanto conteúdo de aprendizagem, e que são enunciadas 6 delas, portanto, a resolução de problemas, o raciocínio matemático, as representações múltiplas, a comunicação matemática, o pensamento computacional e as conexões matemáticas, e os conhecimentos matemáticos, considerando os 4 tópicos habituais, que nestes documentos há aqui aqui ou ali alguma mudança de nomenclatura, e que designamos como os números, a álgebra, a geometria, que no primeiro e no segundo ciclo se designa por geometria e medida, e apenas no terceiro ciclo passa a ser geometria, os dados e probabilidades, que também têm uma designação diferente. E não deixamos de considerar igualmente as capacidades e atitudes gerais transversais que foram, que decorreram de uma seleção que fizemos do PASEU, a partir das suas áreas de competências, e identificámos aquelas que, no nosso entender, estavam mais próximas do trabalho em matemática. Mas uma ideia importante é aqui a existência de uma articulação dinâmica entre estes conteúdos. E eu ponho aqui, como vocês veem, entre parênteses, um nomezinho de esquema. E porquê? Porque este ícone que nós temos aqui procura, de alguma forma, graficamente traduzir esta articulação dinâmica. Eu já vou puxá-lo para fora para vocês verem um pouco melhor, mas são exemplos desta articulação. Por exemplo, quando nós temos aqui esta proposta, digamos, dos alunos de generalizar a expressão para o cálculo da medida da área do quadrado, o que está aqui subentendido ao fim e ao cabo é articular o raciocínio matemático com um conhecimento da área da geometria, neste caso, ou do raciocínio proporcional, portanto, no campo da álgebra, com representações múltiplas. Portanto, há aqui, de facto, uma intencionalidade de articular estes diferentes conteúdos e não considerá-los como aspectos estanques. Mas o que está por trás disto é, de facto, a intencionalidade de contribuir para uma aprendizagem com compreensão, que nos parece que é também um elemento importantíssimo dentro dos conteúdos de aprendizagem que contribuem, digamos, ou são reflexo do Matemática para Todos. Em termos de metodologia, temos também várias indicações metodológicas. Fui apenas aqui a selecionar algumas que, no meu entender, estão mais diretamente relacionadas com este princípio que estamos aqui a analisar. A abordagem em espiral, que não é uma ideia nova, é uma ideia já que vem de há várias décadas, mas que é muitíssimo importante e permite que, ao revisitar os conteúdos de aprendizagem, os alunos possam ou tenham oportunidade, uma nova oportunidade de aprendizagem e de compreensão quando revisitam aquilo que já foi anteriormente trabalhado.
e antes de, ou enquanto também estão a aprofundá-los. E aqui queria chamar a atenção que há uma opção que foi tomada, que foi quando nas tabelas de operacionalização nós identificamos os tópicos e os subtópicos e os objetivos de aprendizagem, eles associados em cada ano de escolaridade, nós optámos por não colocar tópicos e subtópicos ou objetivos já anteriormente trabalhados, mas não porque não consideremos que eles não sejam retomados, mas porque isso tornaria, digamos, o documento ainda de maior dimensão, já são documentos relativamente longos, comparados com o que é habitual, e para além disso poderia também ficar menos claro. E, portanto, o facto de não estarem repetidos não quer dizer que não exista esta opção de um currículo em espiral. Outros dois aspectos que eu aqui também selecionei é a orientação no que diz respeito às tarefas, portanto, elas deve-se trabalhar com os alunos, dar um lugar de importância e de destaque a tarefas que sejam poderosas e desafiantes, e, por outro lado, o papel que o aluno assume neste trabalho em matemática deve ser um trabalho em que ele está implicado no próprio processo de aprendizagem e que eu acho que fica bem visível aqui nestes dois exemplos. Portanto, por um lado, propor tarefas de investigação, que podem, por exemplo, usar uma certa ferramenta tecnológica e que permitam a descoberta de algo. Portanto, há aqui um papel do aluno claramente interveniente e ativo nesse tal processo de aprendizagem. Como também em questões, por exemplo, outra que aqui selecionei, modelação de funções quadráticas, recorrendo à AGD e evidenciando a relevância da matemática na criação e construção do mundo que nos rodeia, e que aqui, em particular, eles poderem ir por eles próprios com as tarefas que lhes são propostas e com, naturalmente, a orientação do professor, poderem perceber como a matemática é importante para contrariar aquilo que visualmente parece ser e que efetivamente em muitos casos não é. Finalmente, ainda no que diz respeito às orientações metodológicas, temos as questões dos modos de trabalho dos alunos, que podem ser múltiplas, como aqui estão a ver, portanto, considera-se de acordo com cada situação, pode ser um trabalho individual, pode ser a partes, pode ser em grupo, pode ser coletivo com toda a turma, pode haver trabalho independente do professor, nos momentos de trabalho autónomo, mas há aqui claramente um reconhecimento da capacidade de desenvolver a capacidade de trabalhar com os outros, de trabalhar em equipa, de promover a colaboração, e que essa é, na nossa perspectiva, também um reflexo daquele princípio. No que diz respeito a esta interrogação, como avaliar as aprendizagens da matemática, tal como já era anteriormente assumido, é reconhecido como importante e indispensável uma prática de avaliação formativa, dado que ela é reconhecida como promotora de aprendizagem. E aqui, mais uma vez, fui escolher dois exemplos, um deles em que faz referência explícita a um feedback individual e outra que faz uma referência explícita, neste caso, a um feedback a pares, quando os alunos estão a trabalhar a pares, mas poderia ser, numa outra situação, em pequenos grupos. E mais do que isso, favorecendo, portanto, a capacidade de autorregulação dos alunos. Evidentemente que muito associada a uma prática de avaliação formativa está a diferenciação pedagógica, que é referida numa última interrogação que diz respeito à gestão curricular. E nela vemos que se considera que a diferenciação pedagógica é uma ideia-chave e certamente fortemente ligada com a matemática para todos. Como vocês sabem, há diferentes formas de levar à prática a diferenciação pedagógica. Pode, por exemplo, ser através de
abordagens distintas de um dado conteúdo de aprendizagem. Pode ser, por exemplo, valorizando e reconhecendo e trabalhando representações variadas e as suas relações, como é que elas se pode passar de uma representação à outra. Isto é realmente indispensável quando sabemos que os alunos não têm todos a mesma apetência para todo o tipo de representação, por exemplo, e, portanto, por um lado, reconhecer como válidas representações diversas e trabalhá-las e relacioná-las entre si, são aspectos realmente importantes e que passam pela diferenciação pedagógica. Por outro lado, sendo tarefas desafiantes e tendencialmente muitas delas abertas, isso permite que haja diferentes níveis de desenvolvimento de uma mesma tarefa. Portanto, os alunos não têm todos que desenvolver ao mesmo nível a tarefa. Pode haver diferentes níveis de desenvolvimento, nomeadamente, para alguns alunos podemos lhes propor extensões da tarefa e a outros não. E, finalmente, há, e gostaria de destacar este aspecto, que ainda na introdução poderão ler, a dada altura, no que diz respeito ao ponto dos recursos, que as ferramentas tecnológicas são assumidas como recursos incontornáveis e potentes. E eles são incontornáveis e potentes por diversas razões. Mas, em particular, e aqui é um aspecto particular que eu queria destacar, quando está relacionado com a diferenciação pedagógica, é que as ferramentas tecnológicas permitem, muitas vezes, que, mesmo alunos que não tenham algum conjunto de pré-requisitos, os possam contornar essa ausência de pré-requisitos para resolver com sucesso certas tarefas que não foram propostas pelo professor para esses pré-requisitos, mas sim para outras, com outras intencionalidades. E esse é, por exemplo, um exemplo que eu aqui selecionei sobre propor a exploração visual de um diagrama de extremos e quartis pela alteração de um dado, usando tecnologia. Ora, aqui o que se pretende é ter uma análise sobre a natureza desta representação gráfica, mesmo que alunos que não sejam capazes de a construir, poderão perceber a natureza dela e perceber o que é que acontece quando se altera um dado, mesmo usando a tecnologia. Portanto, aqui o objetivo é e, portanto, a tecnologia permite que mesmo alguns conhecimentos que os alunos não os tenham, possam explorar e tirar partido da tarefa com a intenção com que ela é colocada. Poderei dizer-vos que matemática para todos é certamente, diria mesmo, o princípio mais antigo que nós podemos identificar. Trago aqui uma publicação da Unesco, em que em 1990 se dizia que há mais de 40 anos as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos que toda a pessoa tem direito à educação. Portanto, esta afirmação é de 1990 e diz respeito a 40 anos atrás. Evidentemente que esta frase diz respeito à necessidade de todas as crianças terem acesso à escola, poderem frequentar a escola. Mas cerca de 100 anos mais tarde, continuamos a enfatizar a importância deste princípio, porque o facto de estar na escola, de já ser possível frequentar a escola, isso não garante que a criança ou o adolescente não continue a ser excluído da matemática. E estamos em 97, mais de 15 anos depois, nos princípios para a ação, volta a chamar-se a atenção para que é essencial fazer do sucesso matemático uma realidade para todos os alunos. E, portanto, isto é em 2014, em 2021 continuamos a afirmar com a mesma convicção. Portanto, é de facto um princípio essencial, mas muito provavelmente levanta dificuldades na sua consecução. E, portanto, deixava-vos aqui, talvez com ponto de partida, e se assim o entenderem, algumas questões que poderemos agora refletir em conjunto, que estão fortemente, na minha perspectiva, associadas a este princípio.
Por um lado, que razões explicam a não concretização deste princípio no cotidiano do trabalho dos alunos em matemática? Que crenças existem que constituem um forte obstáculo à concretização deste princípio? E será que as novas aprendizagens essenciais em matemática para o ensino básico podem vir a contribuir para uma mudança tão necessária e há tanto tempo desejada? Passo-vos a palavra. Muito obrigada, Leonor. Essa é uma boa estratégia. Em vez de pedir perguntas aos participantes, lançar perguntas aos participantes. Está aberto, então, este tempo de diálogo. Eu queria saber, posso fazer uma pergunta agora de gestão, que é, cabe-me a mim ir ao bate-papo ou alguém me... Okay. Não te preocupes, eu estou atenta ao bate-papo. Para já muito não obrigada. temos nada ainda, mas eu vou estando atenta. Ok, tá? Obrigada. Portanto, recordando as 3 questões, 4? 3 que nos colocaste, Leonor? 3. 3. Não posso repeti-las. Sim. Uhum. Estas são apenas algumas possibilidade, não é? Claro. E a última, de alguma forma, subentende algumas das ideias que foram aqui partilhadas e que resultam da análise destes novos documentos curriculares e que há aqui, penso eu, muitas sugestões para, de facto, levar à prática este princípio, não é? Não, agora não consigo ver se as pessoas pedem a palavra. Não, agora vou tirar. Agora, ok, obrigada. Portanto, para pedir a palavra, podem utilizar a aplicaçãozinha cá embaixo das reações, porque assim aparece a pessoa que pediu a palavra aqui em primeiro lugar, ou então fazerem barulho, levantarem a mão. Eu penso que é um bocado, enquanto pensam em alguma resposta. Já temos a Neuza. A Neuza já levantou a mão. Obrigada, Neuza. Pois, eu vou arriscar começar a fazer um comentário para, entretanto, também desinibir os restantes que estão a assistir. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer pela clareza também, que já estamos habituados, da apresentação destas ideias, não é? Que nos ajudam a conhecer ainda melhor o documento e o que ele pretende, a mensagem que pretende passar, não é? Justificar também como ele está construído. E estes debates acho que são mesmo muito importantes, porque no próximo ano vamos arrancar com toda a força com esse trabalho nas salas de aula e assim é mais uma oportunidade de aprofundarmos o conhecimento sobre o documento. Eu estava aqui a pensar algo que já venho a pensar há muito tempo, não é? Penso que também no programa já de 2007 tínhamos um bocadinho essa perspectiva, essa ideia, que qual é o papel, por um lado, das tarefas, não é? Têm que ser selecionadas para que este trabalho possa ser desenvolvido e abra espaço para surgirem diferentes representações, para surgirem diferentes estratégias de resolução, para que cada aluno possa ir desenvolvendo o seu conhecimento, mas depois também a forma como dentro da sala de aula o trabalho dos alunos é organizado, e a importância de promovermos diferentes momentos de trabalho dentro da sala de aula para que o trabalho dos alunos seja valorizado, não é? Existem esses momentos de trabalho em que possam emergir essas estratégias próprias, essas diferentes representações e depois um momento de discussão, que é muito importante para a construção do conhecimento. Um aluno conhece uma estratégia, mas se ela for discutida vai aprofundar o conhecimento sobre ela, mas se ouvir a estratégia do outro e questionar também sobre a estratégia de um outro colega, com certeza vai ficar a saber ainda mais sobre essa situação
e vai permitir confrontar estratégias e representações, isto só para pegar aqui em alguns Sim. dos Muito tópicos bem, que Neuza. foram mencionados. Não é? Portanto, eu penso que começa pela seleção da tarefa e a sua planificação, e depois com a concretização na sala de aula, para dar esses espaços, esses momentos para a sua discussão. Eu não tenho nenhuma questão propriamente, sim, mas ideias para discutirmos. Não foi aqui referido, mas está subentendido, não é? Que há aqui um assumir de que o professor deverá seguir um ensino de natureza exploratória, não é? Portanto, que haja tarefas que de facto tenham esta natureza e onde faça sentido, digamos, haver um momento de trabalho autónomo dos alunos, onde eles tenham tempo para pensar, para discutir, para testar, para ensaiar estratégias possíveis, para sentirem dificuldades, para se apropriarem da tarefa, portanto, etc. E depois haver a tal discussão coletiva que é tão importante, como a Neuza dizia, e que permite, de facto, um novo momento de aprendizagem muito importante, não é? Renata. Olá, muito obrigada por esta apresentação e pelos os momentos de foco no documento. Eu acho que é necessário. Queria aqui, no seguimento daquilo que a Neuza disse, queria aqui também acrescentar duas ideias. Primeiro, eu acho que é preciso acreditar que todos os alunos conseguem aprender matemática. E penso que isso tem muito a ver com a questão das crenças, não é? E das expectativas. Não podemos logo à partida rotular e considerar que por uma ou outra razão os alunos não conseguem aprender. Eu penso que essa é uma ideia-chave para colocar o aluno no centro da aprendizagem e poder envolvê-lo nesta aprendizagem partilhada, não é? E nesta discussão e na construção do conhecimento através da discussão e do envolvimento na aprendizagem. Para mim, acho que isso é fundamental. Depois, outra questão está aqui subjacente uma mudança de práticas, porque para fazer tudo aquilo que a Neuza está a dizer é preciso diversificar recursos, as tarefas também, tarefas de ensino exploratório, gosto muito e sou apologista, mas não podemos estar sempre a fazer mais do mesmo, é preciso aqui virar a página e a olhar para a aula de matemática como uma oportunidade para poder fazer diferente, diversificar tarefas, recursos, oportunidades e aí eu vou esperar para ver, porque exige realmente algum investimento do meu ponto de vista e lá está, as tais crenças, não é? E as tais concepções que às vezes têm que ser um bocadinho ultrapassadas para podermos concretizar tudo isto. Eu penso que o documento, indo um bocadinho ali à última questão, penso que o documento faz referência a uma grande diversidade, não é? de oportunidades para promover a aprendizagem e gostaria muito que realmente elas fossem concretizadas, mas só o tempo nos poderá dizer algo sobre isso. Aqui a colega Paula Costa, não é? Pegou um bocadinho, já dou a palavra, Ricardo, mas só um bocadinho no seguimento do que a Renata estava a dizer. A Paula Costa estava aqui a referir que as crenças, penso eu, é a minha interpretação, não é? Que o não acreditar, não estar verdadeiramente convicto de que todos os alunos são capazes de aprender matemática, e isso a Renata, penso eu, que estava a pensar nos professores, não é? Há pessoas, temos muitas vezes esta tendência de acreditar que nem todos são capazes de aprender matemática, e a Paula estava a referir, e também há alunos que acham que não são capazes de fazer matemática, e que isso também é, às vezes, até socialmente acompanhado pelos pais, não é? E desvalorizado, quer dizer, eu, pai, mãe, nunca fui boa aluna a matemática e consigo ter sucesso agora profissional, o meu filho também não tem, portanto há uma certa aceitação e desculpabilização. Eu queria aqui chamar a atenção que os princípios para a ação que eu fiz referência, não é? Tem aqui um capítulo muito interessante chamado Acesso e Equidade, em que de facto eles fazem referência a estas crenças
que são certamente um forte obstáculo, não é o único, mas é um forte obstáculo, para que este princípio não seja ainda uma realidade no cotidiano de trabalho na sala de aula em matemática. E, de facto, mudar crenças é uma coisa muito complicada e muito exigente, não é? E essa pode ser uma das razões pelas quais ainda estamos como estamos, se quisermos, não é? Portanto, acho que aliás, já anteriormente as normas falavam, nas normas anteriores, falavam, por exemplo, de que a necessidade de haver elevadas expectativas por parte dos professores, porque se não estiverem elevadas expectativas, o que acontece é que as tarefas que eles vão propor aos alunos já são elas próprias, já levaram uma certa censura, não é? Porque se eu não acredito que os meus alunos são capazes de fazer, eu já não lhes proponho algo mais desafiante. Reduz à partida o grau de desafio, não é? E, portanto, ao reduzir o grau de desafio, vou-lhes criando menos contextos onde eles se possam desenvolver mais. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Mas vou dar a palavra ao Ricardo, que eu já falei muito. Ricardo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais agradecer a excelente apresentação e o contributo para uma compreensão desta vertente mais inclusiva deste documento, das aprendizagens essenciais. Acho que isso é muito importante que todos compreendam e acho fundamental. Eu tomei aqui algumas notas, mas em jeito de reflexão, que gostava também de ouvir a vossa opinião, que é em relação ao seguinte. A Renata há pouco mencionou na mudança de práticas que realmente é necessária, mas eu lembro que esta mudança de práticas já vem sendo defendida há muitos anos. E, no entanto, continuamos a encontrar uma resistência enorme por parte de muitos colegas, apesar de ter aumentado o número de horas de trabalho colaborativo entre os docentes nas escolas, continua, é o que eu sinto no contacto com os colegas, e aquilo que parece existir é que, sob a justificação de um cumprimento de programas, acaba por se tentar também justificar a não aplicação destas mesmas práticas. Ora, estas práticas que deveriam ajudar exatamente e facilitar o cumprimento de programas, pelo menos dos programas, é assim que eu vejo, que eu entendo, são vistas por muitos colegas como tendo exatamente a posição, o efeito contrário, fazendo perder mais tempo, fazendo com que não se consiga cumprir, no fundo, o programa que depois nos é tão exigido a nível dos agrupamentos. Isto foi apenas uma reflexão que eu gostaria de deixar, e não sei a vossa opinião, mas era isso, basicamente. Obrigado. Eu não tenho uma visão tão negativa do que tem o Ricardo, porque eu acho que todo profissional tem resistência à mudança, porque quando estamos habituados a desenvolver uma certa prática profissional, ganhamos confiança. Quando nos propõem para mudar, nós ficamos inseguros. Portanto, nenhum profissional aceita de forma... Nem é uma questão de aceitar, muda de prática de um dia para o outro, porque estamos a sair da nossa zona de conforto, não é? E, portanto, não é fácil. Agora, a minha percepção é que leva tempo, mas consegue-se. E eu acho que o exemplo de um período que já alguém chamou da época de ouro da educação matemática, em que houve um conjunto de medidas que, de facto, em consonância e durante um período de tempo suficientemente alargado, coisa que era muito pouco habitual em Portugal, é tudo jacto, não é? É tudo para ontem. E estas mudanças, de facto, não se adequam ao ontem, ao pouco momento, tem que se levar tempo. Mas nessa época, por exemplo, com o programa de formação contínua para professores de primeiro e segundo ciclo, com o plano da matemática, com todo o investimento que se fez com o surgimento do novo programa de 2007
e foi um conjunto de medidas que foram coerentes entre si e que foram prolongadas no tempo e, de facto, começava-se a sentir mudanças e começava-se a sentir receptividade a estas novas propostas curriculares. Agora, de facto, depois todo este investimento, quando as pessoas começam, de facto, a mudar, a entusiasmarem-se, a experimentarem coisas novas, o ponteiro muda de forma drástica, não é? Na altura as pessoas cansam disso, pronto, parem, deixem-me amassar, quer dizer, estão-me aqui a propor isto, eu estou a investir, estou entusiasmada, agora querem uma coisa completamente diferente, isto andar para trás é muito fácil, não é? Recuperar e andar para a frente é que de facto é mais duro, e portanto eu não tenho essa visão tão negativa que tem o Ricardo, mas temos que reconhecer que qualquer um de nós tem dificuldade em mudar as nossas práticas profissionais, porque nos arriscamos, não é? E até a nossa imagem enquanto profissional, que pode ficar em causa quando eu passo por uma zona de pouco conforto. Mas, sim, mas não é isso que a gente agora aqui discutiu, não é? Daqui já nos desviámos um bocadinho, portanto, voltemos ao Matemática para Todos. Sim, Lourdes. A Paula também faz um comentário dizendo que, referindo-se exatamente ao plano de ação para a matemática, e diz que é uma pena ter morrido sem uma verdadeira avaliação. Há uma avaliação bastante, não digo completa, porque não foi no final, exatamente porque teve um final abrupto, mas há uma avaliação feita de uma forma bastante exaustiva naquele momento, né, em que foi feita em relação ao plano, que entretanto, exatamente pelo fim abrupto dessas medidas, também nunca chegou a ser divulgada. Houve várias avaliações. Houve a avaliação do plano da matemática, Sim. houve a avaliação da experimentação do programa de 2007, e não sei se houve, peço imensa desculpa, Paula, mas também houve do programa de formação contínua. Portanto, é aquilo que tu dizes, eu acho que não foi nada divulgado, não é? Porque houve uma mudança de política educativa, portanto foi tudo para a gaveta e não interessa mais nada, mas houve, portanto, essa ideia, agora as pessoas de facto não conhecem, não foi divulgado, portanto, as pessoas não são bruxas, não é? Quer dizer, se ninguém lhes diz, as pessoas não podem saber. Nada. Era só para acrescentar mais uma ideia. Eu acho que temos que começar a olhar para o ensino da matemática de forma relacional e não aditiva, não é? E a aditiva é sempre que leva muito mais tempo. Hoje vou dar isto, amanhã vou dar aquilo, parece que nada está relacionado. Eu acho que uma coisa importante é ver que temos uma capacidade matemática, que são as conexões, e que se calhar o poupar algum tempo, não é? Em algumas abordagens pode estar na questão do relacionar aprendizagens, quer seja fazendo conexões internas, quer seja fazendo conexões externas. Eu acho que temos que pensar um bocadinho, antes de executar procedimentalmente, parar e pensar um bocadinho como é que tudo isto se articula e como é que isto poderá ter um melhor efeito do ponto de vista da aprendizagem dos alunos. Pelo menos é isto que eu penso. Queria só dar mais uma chega para o debate. Mas com aqueles exemplos que eu procurei ir buscar, mas há muitos outros, não é? Porque, como devem de imaginar, aquilo é apenas uma ilustração. Acham que aquelas ilustrações que ali foram apresentadas nos diferentes domínios, e agora estou a falar mais até das questões concretas das ações estratégicas do professor, não são possíveis? Isto é uma pergunta provocatória, não é? Tudo é possível desde que a predisposição esteja para arriscar, do meu ponto de vista. Claro que tudo é possível. Agora, eu tenho que estar disponível para, claro, não é? Claro, e para sair da minha zona de conforto. Há ali, efetivamente, muitas situações onde claramente eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu falo, por exemplo, no uso da tecnologia, não é? No uso da tecnologia ao serviço da aprendizagem dos alunos. Usamos todos muita tecnologia.
A pergunta é, usamos-la ao serviço da aprendizagem dos alunos? Se calhar muitos de nós temos que sair da nossa zona de conforto para fazer isto. Portanto, eu acho que tudo é possível desde que eu me predisponha a isso. Respondi à provocação. Não, muito bem, eu também acho que a predisposição é essencial, quer para os professores, quer para os alunos. E daí a predisposição positiva face à matemática ser tão importante de ser considerada, porque se o aluno não estiver disponível para aprender matemática, também não aprende matemática. Ricardo. Ricardo. Pois, eu ia dizer exatamente isso, que se nós queremos motivar os nossos alunos para a aprendizagem da matemática, devemos estar nós primeiramente motivados e na nossa zona de conforto, sentirmos na nossa zona de conforto, para podermos trazê-los até nós. Portanto, isto há aqui também uma relação pronto, que não deverá ser descurada. Sim, há mais um comentário também no bate-papo da Carmo Pereira e que refere também essa falta de confiança dos alunos em si próprios, sobretudo quando chegam já a um 7º ano, por exemplo, com muitas dificuldades e muita falta de confiança que se vai desenvolvendo ao longo da sua escolaridade, dos primeiros anos da sua escolaridade. Mas eu, se me permitem, eu vou partilhar convosco uma experiência pessoal. Eu tive o privilégio de fazer parte do projeto MAT 789, do antigamente, há muitos anos atrás, alguns de vocês deviam estar de BIB, coordenado pelo Paulo Abrantes, onde se desenvolveu um currículo de matemática alternativo no 3º ciclo. E eu, na altura, fui uma das professoras que estive envolvida nesse projeto. E, de facto, o que nós fizemos foi muito aquilo que está aqui preconizado nestes novos documentos curriculares. Esta perspectiva do que é ensinar e aprender matemática. Encontro aqui muitas linhas comuns. E lembro-me como se fosse hoje, de uma aluna do 7º ano de escolaridade, que ao fim de semana e meia de estar a trabalhar, virou-se para mim e disse-me assim: professora, enquanto a gente estiver a fazer estas coisas, conte comigo. Quando começar a trabalhar matemática, não conte comigo porque eu não sou capaz de fazer. Mas nós estávamos a trabalhar matemática desde o primeiro dia de aulas. E ela, da altura, esqueceu-se de voltar a dizer isto. Portanto, esta ideia de que os alunos, de facto, têm uma ideia do que podem vir até nós com uma ideia do que é fazer matemática. Mas se a nossa proposta for uma outra perspectiva do que é fazer matemática, eles até podem acreditar que são capazes. Portanto, eu acho que também depende do trabalho que nós fazemos com eles, também depende disso. Eles acreditarem se são ou não são capazes de o fazer. Fala. Eu queria dizer algo que vem exatamente na sequência deste teu testemunho pessoal. Aliás, o MAT 789, no que diz respeito a considerar o princípio que a matemática é para todos, é pioneiro em o explicitar desta maneira, e numa das vossas publicações diz: dizer que a matemática é para todos não significa que todos os alunos vão aprender tudo igual da mesma maneira, mas significa que ninguém pode ficar excluído de uma aprendizagem da matemática. Eu acho que esta é uma ideia muito poderosa, porque desconstrói o que é isto da matemática para todos e coloca num nível de possibilidade para diferentes alunos, não é? Porque existem diferentes inteligências e existem, nós não estamos quando dizemos matemática para todos, não estamos a dizer que todos vão aprender de modo igual tudo e chegar ao mesmo ponto, não é? Nunca fazem isso. Claro, mas não, nem em matemática, nem em qualquer outra área, Agora... Não, desculpa lá se eu interromper, mesmo excluindo uns tantos, os que a gente não exclui também não aprendem todos a mesma matemática. Exatamente, não aprendem todos nem a mesma matemática, nem da mesma maneira. E, portanto, esta questão significa, eu acho que lida aqui também com outro obstáculo social,
que é o de que a matemática é uma determinada ciência com umas determinadas características que são exclusivamente apreendidas por alguns tipos de cérebros e, portanto, é natural que a matemática não seja para todos e, portanto, não é só, neste princípio não está só envolvido acreditar que a matemática pode ser aprendida por todos, mas também acreditar que a matemática é outra coisa que não é aquilo que é uma ideia persistente, muito ligada a um rigor, a uma abstração, a uma prática rotineira de procedimentos. Portanto, há uma ideia toda muito ligada à matemática que, não se vilipendiando a natureza da matemática, que é a ciência da resolução de problemas, é a ciência do raciocínio, é a ciência de discutir ideias, é isto, estas questões que eu estou agora a enunciar são acessíveis a todos os alunos e, portanto, quando nós pensamos na matemática para todos, também temos que pensar que matemática é que estamos a falar, que matemática é que importa à educação básica que não está a formar para futuros matemáticos profissionais. Nós estamos a falar de uma educação básica, e uma educação básica em matemática tem de ser algo que realmente não pode excluir ninguém. E, portanto, só queria pegar aqui numa coisa que há bocado foi dita, que eu penso que também devíamos ter cuidado com ela. Já falaram da importância das tarefas. A Leonor ainda há bocado, quando estava a acabar, falava da importância de diversificar, de ter tarefas com nível de complexidade diferente, e na mesma tarefa ter questões que podem ter níveis de complexidade diferente para chegar a diferentes alunos, até naquelas turmas muito diferentes em que uns avançam muito, não é? São mais rápidos e não têm que ficar à espera de quem demora mais tempo. Portanto, nós conseguimos fazer isso colocando questões que uns fazem e outros não fazem, e diversificando. E, portanto, a tarefa é aqui uma peça essencial, o modo como se desenvolve a tarefa é ainda mais essencial, e eu penso que nós deveríamos evitar a expressão das tarefas de ensino exploratório, porque parece que estamos a dizer que há umas tarefas, normalmente são aquelas bonitas, que têm um título e têm uma história, um contexto real, essas são as para trabalhar de forma exploratória. E depois que há outra matemática, que é a dos manuais escolares, é a do treino, e portanto, acho que era muito importante desconstruirmos esta ideia e pensarmos que a matemática tem que ser uma experiência, que é sempre uma experiência de aprendizagem em diálogos, estejamos e a dar sentido, estejamos a resolver problemas, estejamos a resolver exercícios, estejamos a fazer tarefas de modelação, seja o que for, não é? Portanto, a forma de trabalhar a tarefa em diálogo, explorando as ideias dos alunos, confrontando-as, construindo um conhecimento que é partilhado e que tem significado, independentemente da natureza das tarefas, parece-me que é muito importante para podermos também concretizar este princípio da matemática para todos. Desculpem lá, alonguei-me um bocadinho, mas pronto. Obrigada, paixão. Paula. Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu ia um bocadinho atrás do que disseste, porque há aqui outra crença que ainda não foi explicitada desta forma, mas que eu acho que é de conhecimento de todos, que é há muita ideia que às vezes até ocorre mais na sociedade do que na própria escola, de que uma matemática para todos significa equivalente a dizer que vamos baixar um nível, não é? Então vamos fazer coisas só lineares, porque como é para todos, como só há uns coitadinhos que só sabem as coisas mais simples, mais lineares, então vamos baixar o nível. Eu acho que esta ideia, aliás, tu acabaste de dizer, não é? Portanto, não vale a pena desenvolver, porque esta ideia, tudo aquilo que tu disseste, contraria completamente esta ideia de que matemática para todos não é baixar, contraria a ideia de que é baixar, portanto, matemática para todos não é baixar um nível, é trabalhar de outra forma, não é? Obrigada, já estamos um bocadinho para além da nossa hora. De qualquer maneira, este não só foi em si uma belíssima apresentação e um belíssimo contributo para refletirmos sobre este novo programa de matemática do ensino básico, como também é um aperitivo para outras sessões que teremos também sobre
o programa em si e sobre também algumas outras capacidades que estão envolvidas como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento no programa. Foi assim que pensámos esta série de debates para este ano, muito em torno das aprendizagens essenciais do ensino de matemática, do ensino básico, alternando com a apresentação de alguns projetos em que a APM também está envolvida. Isso vai acontecer já de 2 a 15 dias, com a Helena Martinho e a Letícia Martins, que nos vão falar sobre o projeto de Matemáticas na Raia, que é um projeto que a APM tem com a Associação Galega de Professores de Matemática e que envolve escolas da Galiza e do norte de Portugal. Mas 2 a 15 dias ouviremos falar mais em pormenor desse projeto. E 2 a 1 mês, exatamente, 2 a 28 dias, 2 a 4 semanas, voltaremos ao programa, às aprendizagens essenciais, programa em forma de aprendizagens essenciais, é sempre disso que falamos, de matemática do ensino básico, com a Ana Paula Canavarro, que nos vai falar de 2 outros princípios aí consagrados e da forma como esses princípios estão no desenvolvimento das aprendizagens. Quero agradecer mais uma vez a presença de todas e de todos, agradecer muito especialmente à Leonor pela partilha que teve connosco hoje, agradecer ao Gonçalo, que foi o nosso apoio técnico, estás convidado para todas as outras sessões, e desejar uma boa noite e até daqui a 15 dias. Não se esqueçam, podem continuar a inscrever-se e a convidar pessoas para se inscreverem nos debates, nos 2 debates cujas inscrições estão abertas ainda, que é o 2 a 15 dias e 2 a 1 mês. E em breve depois abriremos, vamos anunciar quais são os outros, mas abriremos as inscrições para os restantes debates. Eventualmente, pelo interesse que pode suscitar esta temática em torno do programa de matemática, poderemos, porque nós temos já 15 em 15 dias tudo preenchido até maio inclusive, mas poderemos eventualmente introduzir num intervalo de 15 dias, ou seja, uma semana, deixar o intervalo de 15 dias e ter eventualmente alguma outra sessão num intervalo de uma semana, que pode ser interessante também para completar estas reflexões. E pronto, e por hoje é tudo. Muito obrigada. E dentro de mais ou menos 15 dias ou 1 mês disponibilizaremos esta gravação na página da APM. Obrigada e boa noite. Obrigada.